Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já se perguntou por que o dependurado fica de cabeça para baixo? O Conhecimentos da Humanidade é um canal patrocinado por vocês através do nosso financiamento coletivo, que você pode acessar clicando aqui. Você também pode entrar em nosso site cdh.tv.br para dar uma olhada nos nossos projetos e cursos e assim por diante. Vamos para o Egito em 2020. Exato. E temos grandes parceiros, que é o pessoal da Mansão Ruby. Exatamente, mansãoruby.com é um espaço incrível para eventos lá em Piracicaba e também para o autoconhecimento. Todos os cursos lá da agenda da Mansão Ruby são justamente preocupados com o crescimento pessoal de cada um. E agora em outubro, dia 19 e 20 de outubro, eu estarei lá dando curso de magia prática e de introdução à cabala. Não sabe nada de cabala? Essa é a hora de você aprender um pouco sobre isso. Sabe um pouquinho, mas quer ver uma visão diferente? Vamos lá que eu vou te apresentar. E ainda a gente vai ter um curso de magia prática. Nós vamos pôr a mão na massa e aprender a fazer magia. Então não perca essa oportunidade, vai ser sensacional. E em outubro ou dezembro, o Bruno ainda está negociando a data. O Bruno vai também estar lá na Mansão Ruby dando um curso de Jung, certo? É isso aí. Siga-nos nas redes sociais, principalmente no Instagram, @oficialcdh, e fique atento porque aqui na descrição do vídeo a gente coloca links com indicação de livros que, se você comprar ainda, ajuda nós, beleza? Vamos pro enforcado. Então, a pedido de vocês, hoje é dia de falarmos de mais um arcano do tarô. Hoje é dia do enforcado ou dependurado, dependendo da tradução. Então nós vamos hoje dissecar essa carta e trazer algumas ideias para você do que ela diz, não é mesmo? Aqui na tela já vão aparecer os tradicionais decks de Rider-Waite e do de Marselha. Vocês podem ver que são dois caras pendurados pelo pé, eles estão de cabeça para baixo, com as pernas cruzadas e com as mãos escondidas atrás do corpo. Em um, ele está pendurado por um pé e no outro por outro. Nós já vamos falar sobre isso. E pé direito. Exato. O de Marselha, que é o mais antigo, ele está pendurado pelo pé esquerdo, onde ele faz ali aquele cruzamento onde aparecia o número 4 e as mãos para trás. Se vocês separarem bem o desenho geométrico que isso faz, é como se você tivesse um 4 em cima, e embaixo a gente tem um triângulo que é formado pelos braços. Então aí a gente tem o triângulo do 3, 4 com o 3. O que isso representa? O 4 está muito ligado à questão física, dos 4 elementos, do cubo da matéria. Enquanto o 3 está muito ligado à questão da espiritualidade, espiritual, a Santíssima Trindade. Então quando a gente junta isso, a gente percebe que esse é um arcano que já traz uma ideia de que a espiritualidade está abaixo da manifestação. A gente já percebe que tem algo errado com esse arcano. Ele está trazendo alguma coisa que vai pegar. Por quê? Porque a partir do momento que a matéria está acima da espiritualidade, significa que a espiritualidade está soterrada pela Terra. Exatamente. E tem uma outra visão muito legal também de que é a praticidade da espiritualidade, né? Tudo que eu aprendi de prático, agora eu estou conseguindo trazer isso para a manifestação da Terra. Se a gente se focar no mais antigo entre os dois, que é o de Marselha, ele está pendurado, como o Léo mesmo já frisou, pelo pé esquerdo. Ficar pendurado dessa maneira, na antiguidade, era muito comum como uma forma de punição. E aqui está trazendo exatamente a mesma coisa, uma punição. É uma punição por um caminho que você pode ter tomado errado. É um caminho que não rolou, você fez algo que não fazia muito parte da sua essência. E aí vem a crise. A crise nesse momento, representado pelo pé esquerdo sendo pendurado, ele é algo inconsciente. O esquerdo é muito representado, o sinistro, canho, o esquerdo, pelo aquilo que a gente não compreende, que a gente até muitas vezes tem medo de entrar em contato. Então a crise se dá início por algo inconsciente. Em contrapartida, Rider-Waite faz algo diferente. Ele coloca o pé direito como pendurado, que é um tarô um pouco mais moderno, depois do de Marselha. E, portanto, querendo dizer que a crise ela pode vir por um ato consciente. E aí, a partir desse momento que você tem a consciência da crise, você passa a ter o controle sobre isso. E aí isso muito tem a ver justamente com essa questão de iniciar as crises. Esse símbolo do quadrado com o triângulo embaixo, ele é o símbolo que remete ao enxofre na alquimia e remete ao elemento fogo.
que é o elemento que inicia as crises. E justamente é um arcano que, pela tradição original, ele liga o mundo do fogo ao mundo da água. Então a cabeça desse arcano estaria no mundo da água e esse pé vai buscar essa crise consciente justamente no mundo do fogo, que é o mundo do racional, das ideias, do start das crises, da fagulha que inicia esse processo de crise. Então é trazer a responsabilização para si mesmo da própria crise, provocar a crise e através da crise crescer com ela. A gente pode perceber também que o Rider-Waite colocou um halo na figura do enforcado ou do dependurado. Ou seja, ele não é uma vítima, ele está conscientemente naquela posição. E é interessante porque justamente no Marcel não tem esse halo, mas se você olhar para ele, você vai ver que ele está numa posição muito tranquila, como se fosse alguém que realmente se dependurou para conseguir olhar as coisas por um outro ângulo. E não só isso, no de Marcel ainda você vê algumas coisas do lado dele, uma espécie de árvore sem ramos. O que é isso? Exatamente, aí você tem, para formar essa vara onde ele se dependura, se você contar você vai ver que tem 6 ramos cortados de um lado e 6 ramos cortados do outro. Esse arcano, se a gente inverter o número dele, que é o 12, ele vira o 21, que é o arcano do mundo, e justamente o mundo representa todo o zodíaco. O dependurado é aquele que já trouxe para dentro dele todo o entendimento de todas as qualidades zodiacais. Por isso que os 12 galhos estão podados. Porém, ele cometeu alguma coisa ali, por isso que ele não é o mundo, ele é o dependurado, que são complementos. Se a gente colocar aqui para vocês o mundo, vocês vão ver que também tem a perna cruzada, né? E aí traz mais movimento do que a posição estática do enforcado. Por isso que eles são esse complemento. E se a gente prestar atenção principalmente no Rider-Waite, a gente vê que a letra Tau, ela está muito bem impressa ali na carta. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho do que é. O Tau, ele remete ele tem várias simbologias, uma é São Francisco de Assis, a outra são as roupas de ordens iniciáticas, os hobbies que tem formato de Tau. Normalmente ele remete a se colocar numa posição de humildade. Então a gente está colocando que esse dependurado, por mais que ele passou por uma crise e ali ele se dependura para viver essa crise, ele está se colocando nessa crise justamente por uma posição de humildade. Então, tirando essa carta, tendo como objetivo, como pensamento o autoconhecimento, a primeira coisa, como a gente já falou algumas vezes, uma crise está permeado ali na situação. E a gente tem que entender que crise não é ruim. Viver sem crise, viver abaixo das crises, é viver em hipocrisia. Então provocar crises, gerar crises é bom para o crescimento. A gente é que coloca um cunho moral de julgamento para dizer que essa crise é ruim ou boa. Esse cara, ele está se colocando de uma outra forma, olhando as coisas de um outro jeito, para entender melhor essas crises sem aquela força que o materialismo arrasta a gente. É quase que um movimento de antigravidade que ele faz para não cair nos padrões que a matéria nos empurra. É aquilo que alguns livros ensinam a gente, por exemplo, o Inferno de Dante. A gente precisa passar pelo inferno antes de ir para o paraíso. A crise ela é necessária para o autoconhecimento. Jung também fala isso, a gente precisa lidar com as nossas sombras antes de chegar no conhecimento total da gente. Então, essa carta é importantíssima para mostrar o caminho que a gente está. Estamos passando por uma crise ótima, principalmente se ela for consciente. E por fim, tirar uma lição bem valiosa do dependurado, que é alguém que é capaz de olhar as coisas por outro prisma, de uma outra forma que não é óbvia, de uma forma que é o oposto do que normalmente a gente enxerga. E talvez seja justamente essa grande lição da gente olhar as nossas crises sempre com uma outra ótica, sempre de uma forma em trazer para dentro de nós o crescimento que essa crise vai trazer e a experiência que a gente vai ganhar com ela. Então, em vez da gente reclamar, da gente se colocar numa posição de vítima, de que a gente não controla nada, olhar para esse cara que se colocou numa posição humilde de se dependurar para passar pela crise, mas conseguir olhar o que de espiritual e de que lição além disso a gente consegue tirar. E você, que crise que você está passando e que lição espiritual que você pode tirar? Escreve aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até mais.